Agora a gente vai ter, na continuidade, para falar sobre as vitaminas, né, nas dietas vegetarianas, eu vou pedir para a professora Elza Daniel de Mello, que é médica e, para quem não sabe, também nutricionista, especialista em pediatria e nutrologia, com área de atuação em gastropediatria, nutrologia pediátrica e nutrição interal e parenteral. Ela é mestre e doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora titular da aposentada da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul e membro do Departamento de Nutrologia da SBP. Também é professora e responsável pela área de pediatria da pós-graduação de nutrologia do Hospital Albert Einstein e também é a mais nova proprietária de metade do estado do Espírito Santo. Por favor. Viu? Quando a gente mente, a gente erra. Agradecer o convite. Eu gosto muito desse tema há muitos anos, né? Acho que é uma questão bem importante, no sentido assim, eu tenho a impressão, às vezes, de que não adianta assim, adolescente ser vegetariano, como eu digo, tomando Coca-Cola e comendo batata frita, isso não é ser vegetariano. Geralmente, assim, quando são adultos conscientes disso, eles se preocupam em questão mais de estilo de vida. Então, às vezes, eu acho que a gente não tem tanto preconceito com pais que dão bolacha recheada com 9 meses e tem um pouco mais de preconceito com pais que têm essa decisão de vida por alguma situação. Então, eu acho que é uma questão que é difícil a gente ter a questão da suplementação, da orientação nutricional, mas que ela vai ser necessária se for uma escolha, né, consciente desta família. Tem um conflito de interesse, porque depois de velho se faz, acho que faz quase um ano que eu tento ser vegetariana por sustentabilidade, por ser pediatra. Tento porque não é fácil no Brasil, assim, em casa é fácil, mas mesmo assim tu tem menos opções. Mas é uma questão assim de decisão das pessoas, mas eu acho que concordo plenamente que em situações de crescimento criança, a gente vai ter que saber que se a escolha for ser vegetarianismo, esses pais vão ter que saber que eles vão ter que suplementar. Então, se eu não conseguir a proteína, eu vou usar o whey vegano. Se eu não conseguir tais, nós vamos ver vitamina, eu vou suplementar. Então, não adianta, eu não consigo ver ser vegetariano na infância, nessa faixa etária que a gente está conversando, sem os pais aceitarem que vão ter que suplementar, né, o que não conseguir dar pela dieta, né? E é muito difícil a gente querer falar baseado em evidências, porque a gente não tem trabalhos, né? Ainda mais em criança. A gente não tem adultos ou adolescentes que foram vegetarianos desde a infância, né? Então, a gente não tem trabalhos suficientes para poder dizer, isso é ruim para o desenvolvimento intelectual, não é? Então, acho que isso é uma questão. E ser vegetariano, vamos dizer assim, quando é religioso, eu vejo que as pessoas não se preocupam tanto na qualidade. É religioso, eu estou, né, é colocado para mim. Agora, quando é uma questão de opção do adulto jovem, é mais caro, é trabalhoso, mas, né, talvez seja uma opção. E pensar na suplementação, que às vezes a gente tem que fazer, mesmo como a gente fala do ferro, né? Então, a questão, nós temos problema no Brasil com deficiência de ferro, e daí a gente tem repercussões intelectuais também, né? Então, assim, falando isso, né, vitaminas é uma coisa mais fácil, vamos dizer assim, com menos trabalhos, exceto a de B12, para a gente conversar sobre a questão, o impacto disso, se eu tenho essa escolha vegetariana ou não. O Túlio já fez a apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesse para ministrar essa aula, talvez exceto por simpatizar, mas é como eu simpatizo com qualquer escolha dos pais, né? Quer ser, isso é baseado, é uma escolha consciente, tem alguma justificativa, só que vai estar aberto a saber que vai ter que suplementar em algumas situações e não achar ruim eu suplementar ferro, né? E eu digo assim, ser vegetariano não pode ser o xiita que não aceitam vacina, daí isso é outra coisa que a gente não tem
como conversar do ponto de vista científico. Todas as referências, eu me baseei muito mais, né, no que a gente fez, né, do consenso. Então, todas as referências do que eu estou falando, elas estão listadas aí no consenso que vocês têm. Então, em relação à vitamina A, né? A vitamina A ela é importante, né, é de consenso isso, ela é importante na formação e crescimento dos tecidos, no ciclo visual, no sistema imune, no desenvolvimento embrionário, na construção óssea, tanto que a gente sabe, assim, dependendo, a gente tem deficiência no Brasil, a gente tem as megadoses para vitamina A, então é uma questão que é importante e ela precisa de suplementação. Agora, o que a gente tem nos postos de saúde, acho que na maioria para a vitamina D, é o com vitamina A junto, né? Então, a rigor, a criança, às vezes a gente diz que a gente vai ficar mais preocupado com uma intoxicação, porque eu vou ter vitamina A no NutriSUS, vou ter vitamina A na suplementação de vitamina D, tenho vitamina A nas fórmulas e tenho a megadose. Então, talvez, né, isso a gente tem que cuidar também. A vitamina A, na deficiência, eu vou ter comprometimento de visão, então isso é, né, uma questão importante, uma causa de cegueira, se eu não tiver o diagnóstico e não fizer a suplementação, prejuízo da imunidade, a hiperceratose folicular e crescimento pode também ter uma alteração de crescimento. Aí é uma coisa interessante, né? Os estudos mais alemães de crianças vegetarianas ou veganas, comparando com onívoros, já mostram adequado crescimento linear, né? Desde que eu cumpra todas aquelas coisas de cuidar com as calorias, proteínas. Estudos mais antigos, eles mostravam, sim, eu me lembro nas aulas, anos atrás, eu sempre dizia, o crescimento linear é inferior, e a gente tinha um estudo clássico americano, mas que eram em regiões, né, mais da questão religiosa e não atual, que a gente pensa mais na suplementação. Os alimentos de origem animal, eles têm grande parte de vitamina A, que é convertida daí em retinol, que é onde eu tenho a maior biodisponibilidade para ser utilizado para o corpo, por todos os órgãos. Mas os alimentos de origem vegetal, eles têm os carotenoides, né, que são precursores da vitamina A, e eles vão ser hidrolisados a retinal, que vai ser convertido em retinol, que é o que vai ser utilizado pelo corpo. Então, como a gente sabe que essas crianças vão comer em maior quantidade esses vegetais verdes escuros, amarelo, laranjas, provavelmente eu vou ter a quantidade adequada do retinol no dia a dia. Claro que a gente ainda tem essas suplementações. Claro que é importante eu ingerir esses alimentos com gordura, porque é lipossolúvel, e daí, se eu tenho com a ingestão junto de lipídios, no sentido de, né, ter que usar o óleo vegetal para fazer, não ser alimentos crus, eu vou ter daí melhor absorção e provavelmente eu vou ter todo o necessário. Então, apesar do risco de deficiência, né, uma dieta vegana bem balanceada e com boa ingestão de vegetais e frutas alaranjadas potencialmente atinge as recomendações da ingestão necessárias para atender a demanda metabólica. Não é uma questão que esteja na literatura, mesmo em guias alimentares vegetarianos, né, o inglês, que é um mais clássico, que tem questões, também tem o alemão, eles botam assim, não é uma questão que eu vá me preocupar com a suplementação de vitamina A nessa criança, porque ingerindo essa quantidade, a variabilidade, claro que daí é como qualquer criança. Se a criança tem aversão ou se entra numa fase etária de dificuldade, de não aceitação, né, nós vamos ter que dar um jeito nisso, ou suplementar, como às vezes a gente suplementa a criança com dificuldade alimentar até ela passar por aquela fase. Em relação à vitamina B12, né, a riboflavina, ela é importante na metabolização dos lipídios, proteínas e carboidratos para o fornecimento de energia. Então, ela é bem importante no ciclo de Krebs, na função celular aí, e um papel
para a fonte de energia. Ela funciona como um antioxidante também, então ela é importante no sistema imune e nervoso, no desenvolvimento físico, no crescimento linear também, reprodução e integridade de mucosa, pele e questão visual também. A B12 ela vai estar presente, daí, grande parte, né, em produtos de origem animal, leite, produtos lácteos, ovo, carne, especialmente miúdos, peixes gordurosos, mas ela também é encontrada em cereais integrais, feijões, certas frutas e alguns vegetais verde escuro. Ela tem relativamente boa quantidade de B2 nesses cereais, mas ela tem uma menor quantidade de riboflavina livre, que é aquela que vai ser absorvido pelo intestino. Então, naquela questão, eu vou ter que comer um pouco mais. Esse é o nosso grande dilema, né? Eu tenho cálcio nas bebidas vegetais para crianças maiores, mas a gente sabe que todas as bebidas, quando não é láctea, eu preciso ingerir 20% a 30% a mais para ter meu aporte de cálcio. Se a criança não consegue, eu concentro ou eu suplemento o cálcio, que é a mesma coisa que a gente faz quando as crianças não conseguem tomar leite na quantidade adequada. A gente sabe que os nossos adolescentes, 5%, né, 8% no Brasil, ingerem a quantidade adequada de cálcio. Então, muitas vezes, tu vai suplementar, não tem como, ainda mais criança, né, adulto, tu consegue, e adolescente, às vezes, orientar a importância. Criança, eu sempre digo para as mães, ela não come na marra, ela fecha. E quando, então, é uma questão que a gente vai ter que orientar na questão, muitas vezes, para passar aquele período, alguma suplementação. A B12 ela é produzida pela nossa microbiota do intestino grosso, na quantidade adequada também, então não seria tanto problema de deficiência, exceto se eu tiver uma disbiose. Se eu tiver uma disbiose, eu posso não produzir, ou esses micro-organismos mais patogênicos, eles usam essa B12 e daí não sobra o suficiente para ser absorvido. Mas, se eu for pensar, se é uma criança que come mais frutas e verduras, talvez ela não tenha, né, tanta desbiose, né, como tem as crianças com ultraprocessados, com outros tipos de alimentação. Então, a B2, uma criança em dieta vegana potencialmente não apresentará deficiência de riboflavina se receber uma dieta que contém alimentos fontes de B2 e que seja equilibrada, né? E que efetivamente promovam uma microbiota intestinal saudável. Então, frutas, verduras, se conseguir. E isso se vê quando é filhos, né? Que daí são adultos, jovens, adultos que já são vegetarianos um tempo e resolvem ter o filho e fazer. Então, eles já têm isso e a criança já tem esse exemplo, porque em casa não vai ter nada, outra coisa diferente. E esses, como eu digo, é trabalhoso. Esses adultos, né? Eles se preocupam muito na variabilidade e eu variar as apresentações. Então, nós estávamos falando do arroz feijão, né, de comer essa quantidade, mas a gente tem assim essa combinação do arroz feijão que é importante e a gente tem eu até anotei o falafel, que eu sempre... A grão de bico com pão sírio. É a mesma composição do Oriente Médio. Na Índia, a gente tem o arroz com dal, que é uma lentilha, que tem a mesma combinação do nosso arroz-feijão. Né? No México, a tortilha com feijão. Né? A Alemanha, massa com lentilha. Então, a gente tem vários... E isso é muito utilizado pelo vegetariano mesmo no Brasil. Então, não fica só no arroz-feijão, vai tendo outras formas de combinação para ter esse aporte. Folato, B9, né? A gente pode, né, na deficiência, ter uma anemia megaloblástica, né, com a contagem de leucócitos diminuída, ferro sérico pode estar aumentado, a gente tem uma aptoglobina sérica diminuída, lactato desidrogenase elevada, bilirrubina não conjugada ligeiramente elevada. Não tem déficits neurológicos como a gente vê na deficiência de B12, né? Os estoques de folato são significativamente pequenos, se a gente comparar com o de B12, mas a anemia megaloblástica, por ser os depósitos menores, ela acontece mais rapidamente, vamos dizer, de 4 a 5 meses. Então, eu posso ter, na deficiência de folato, né, anemia
megaloblástica. Mas a gente tem o folato presente, sim, nos alimentos de origem animal, né, especialmente miúdos, peixes, mas tem uma grande variedade em alimentos vegetais, né? Então, todos esses são exemplos de alimentos que têm folato na sua composição. Claro que, em nutrição, eu sempre digo, não adianta primeiro dizer assim, tal alimento é rico em tal micronutriente. Não, tem que falar como a Fernanda disse, rico em quanta quantidade, né? Quantas gramas que eu preciso. E, para evoluir disso, a gente tem que falar em biodisponibilidade. Mas a gente tem poucos estudos de biodisponibilidade, de a gente saber quanto realmente, né? A gente tem bastante do cálcio, do ferro, mas assim, a gente não se consegue falar em biodisponibilidade de vários alimentos ainda. Então, assim, não há consenso na literatura que indivíduos veganos apresentam deficiência de ácido fólico. Então, a gente vai ser vigilante, como a gente é com qualquer criança, que a gente sempre vai ter aquele olhar no nosso, primeiro a ingestão, ver quanto que está ingerindo, ver o nosso exame físico, porque isso vai demorar para eu ter a deficiência laboratorial, né? A gente tem os estoques. Então, a importância de saber a ingestão, de ver, isso a gente vai fazer com qualquer criança, e talvez muito mais cuidadoso numa criança que seja vegetariana, vegana, eu vou ter que ficar alerta a esses sinais. B12. A B12, isso é um consenso. Não temos muito o que falar da necessidade de suplementação em qualquer faixa etária em que eu seja vegetariano, né? A B12 ela é um nutriente crítico em potencial. As fontes naturais são alimentos de origem animal, então, se eu não estiver usando alimento enriquecido, eu vou fazer suplementação. A biodisponibilidade de algumas algas que podem ter B12 é limitada, então, eu não vou, mesmo que tem tanta quantidade ali por alimento, eu sei que isso não vai ser o suficiente. A gente tem uma reserva maior no fígado, se comparar com o folato, e pode aqui ter mais anos, não é 4 a 5 meses, pode demorar 1, 2 anos. Mas isso a gente não sabe, de novo, né? Assim, depende do momento em que eu me tornei vegetariano, é o que a gente vê em adolescente e adultos. A biodisponibilidade e absorção no intestino delgado varia entre 10% a 60% naqueles que são suplementados, os alimentos, e então a maneira é aquilo assim que a Fernanda falou bastante, que é essencial, é o fracionar, e tem que fazer 2 lanches à tarde, tem que fazer uma ceia, eu tenho que fracionar para conseguir dar todas as calorias, proteínas e também vitaminas aqui no caso. A deficiência de B12, então, anemia megaloblástica com elevação dos níveis de homocisteína, fraqueza, prejuízo do raciocínio, irritabilidade, desmineralização. Claro que, às vezes, isso é difícil, a gente está falando em criança, né, até 5 anos. A alta ingestão de ácido fólico pode mascarar os sintomas de deficiência de B12, por isso que, às vezes, dosar a hemocisteína, ácido metilmalônico, é o que vai nos direcionar mais para eu fazer o diagnóstico da deficiência de B12, embora eu já vá pesquisar. Toda criança que vier, né, trazida, que é vegana, vegetariana, faz quanto tempo que é, eu vou sempre pensar em deficiência de B12 e estar alerta para isso. E se a gente for falar de B12, o quanto que a gente vê hoje, né, mesmo adultos, adolescentes com deficiência de B12, que às vezes a gente nem sabe a explicação, né, não toma nenhum bloqueador de bomba, nada, e quando vê, está no nível inferior. Todos vegetarianos, independente do tipo, mesmo que sendo lacto ou vegetariano ou sendo vegano, eu tenho que rastrear para a vitamina B12. Então, eu vou rastrear uma vez por ano ou cada 6 meses, dependendo do valor anterior. Se o valor anterior estava super bom, eu posso esperar 1 ano. Se não, eu vou suplementar, eu vou rastrear no intervalo menor de até 6 meses. Os estudos dizem mais do que a variabilidade do tipo de vegetariano é o nível socioeconômico. Então, de acordo com o nível, eu vou ter mais deficiência de B12 ou não, independente se eu sou ovo-lacto ou vegano.
O que mais se tem na literatura, se eu for ver em crianças, são os trabalhos mostrando atrofia cerebral, comprometimento neurológico pelo déficit de B12, especialmente em mães vegetarianas que não suplementam B12. E daí está, às vezes, é aleitamento materno e não tem a quantidade. Então, eu digo assim, qualquer criança que venha, que está em aleitamento materno, se a mãe tem que trazer a B12 dela e nos provar que esteja bom. Isso é essencial para a gente ter uma tranquilidade. E daí eu tenho regressão completamente, né, psicomotora. A princípio, né, vai ser reversível eu suplementando, mas é claro, do ponto de vista neurológico, quanto mais tempo passa, pode não ser totalmente reversível a nossa suplementação. Aqui é um estudo mostrando, né, atrofia, né, toda aquela parte esbranquiçada, atrofia que a gente tem cerebral com a deficiência e depois com a suplementação, o crescimento. Nós estávamos conversando, né, com o Anderson, eu disse que no início desse ano, em março, baixou na equipe, eu tinha uma equipe pediátrica no Hospital de Clínicas, e a criança com anemia e com regressão, tinha 7 meses de idade, regressão completamente neurológica, né? Ela não fixava o olhar com a gente, não conseguia sentar mais, e a mãe não era vegetariana, mas pelo custo, comia muito pouca carne desde a gestação, né? A vitamina B12 dela era 17, né? Então, a criança ela tinha anemia também, se suplementou, se botou B12, e ela ficou 1 mês internada, voltou a ter um pouco de massa magra também com a suplementação, e saiu já fixando o olhar e com um tônus um pouco melhor. Então, a B12 a gente também vai ter que pensar hoje, de acordo com o nível socioeconômico, né, com a questão de eu ingerir a quantidade adequada, porque acaba, às vezes, não sendo a carne, sendo questões mais assim, salsichão, assim, que vai, muitas vezes, não ter a quantidade adequada de B12. Então, leite materno, né? Se a mãe estiver sendo suplementada, o leite materno vai dar toda a quantidade no primeiro ano de vida, se estiver sendo amamentada. E que a gente vê assim, quando é essa escolha consciente, são mães que amamentam, né? Elas amamentam tranquilamente até os 2 anos, veem a importância disso, e daí nem se precisa outra fórmula. Então, mas eu posso ter os sintomas, né, os sintomas e sinais de deficiência de B12, que podem ocorrer a partir dos 2 meses de idade a 12 meses, vômito, letargia, deficiência de crescimento, irritabilidade, hipotonia, parada ou regressão das habilidades do desenvolvimento. Também a gente pode encontrar as outras alterações, palidez, glossite, diarreia e icterícia. E se tem hoje a descrição também dessa síndrome do tremor infantil, em que eu tenho uma palidez, atraso e regressão do desenvolvimento, pigmentação da pele, cabelos castanhos escassos no couro cabeludo, né? Pensar na desnutrição que a gente sempre avaliava, né? E os tremores tendem a ser espasmódicos, envolvendo músculos faciais, e os lactentes também podem ter uma vocalização trêmula do choro. Então, está descrito essa síndrome do tremor infantil como com deficiência de B12, não só a regressão total do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, sempre nós vamos considerar a deficiência de B12 em crianças com anemia grave, mesmo que os parâmetros hematológicos não indiquem anemia perniciosa, porque a deficiência de ferro concomitante pode modificar esses índices hematimétricos não serem tão claros para a gente, que vão ser o que a gente vê na anemia megaloblástica, né? O volume corpuscular médio alto e as alterações morfológicas típicas, como essa hiperlobulação dos núcleos dos granócilos. Essa criança que baixou, ela tinha exatamente isso, assim, era característica. Ela chegou a fazer medulograma, tudo, por conta da anemia, e ficou isso. Ela baixou inicialmente na oncologia, né? Daí, tamanha era a questão.
nós vamos suplementar, isso vai ser falado à tarde. Geralmente, a gente suplementa com doses muito maiores do que a necessidade que a gente vê das RDAs, mas não tem problema nenhum, e é para sempre, né? B12, se eu sou vegetariano, a B12 ela é meu amigo, como eu digo, vai ter que ficar sempre suplementando. Vitamina D. Vitamina D é uma coisa, assim, acho que não é particular dos veganos, né? A gente está sempre, né, desde 2014, que se fez a recomendação de a gente usar até dos 7 dias de vida aos 2 anos de idade, e daí depois depende da sua exposição, né? Depende do que essa criança está exposta ou não, para a gente pensar na suplementação de vitamina D. Ela é importante nas funções da modulação do sistema imune, expressão gênica, metabolismo do cálcio e fósforo. Então, a gente viu que vários dessas que eu estou falando, o sistema imune pode estar comprometido, então é fundamental, né, em criança, a gente avaliar. E ela tem uma regulação também da pressão arterial, secreção de insulina, de hormônios tireoidianos, o transporte de cálcio através da placenta e da concentração de cálcio no leite humano, então, o leite materno. Então, é importante, de novo, que essa mãe, acho que todas as mães deveriam fazer pré-natal, né, ter uma orientação nutricional, mães veganas, vegetarianas, mais ainda, né? Então, eu posso ter hipocalcemia, como deficiência, fratura, raquitismo, nas questões mais extremas. A vitamina D está extremamente relacionado com o sol, com o estilo, mas se eu tiver um estilo de vida em que eu vou estar mais em espaços fechados e se eu tiver proteção para a saúde, que a gente tem que usar protetor solar, então, para estimular a vitamina D, eu tenho que ter uma hiperemia. Se eu tiver uma hiperemia na criança, eu vou ter maior risco de câncer de pele. Quando nós fizemos aquele consenso, eu me lembro que tinha um artigo mostrando o custo-benefício de suplementar a vitamina D na criança. Se fizesse por custo, era mais barato tratar câncer na adulto do que suplementar, mas não tinha o que questionar. Então, tem que botar filtro solar, não adianta. E se eu boto filtro solar, eu tenho que pensar na vitamina D, independente do tipo de alimentação, né? Se eu for ver, nas dietas veganas, muitas vezes a gente vai recomendar, porque não no Brasil, mas Europa, Estados Unidos, a gente tem muita suplementação de vitamina D nos leites, nos laticínios, né? Tem também em sucos, né? Então, a gente pode ser que ali tenha, mas eu tenho, né, na questão salmão, a questão dos peixes. Então, se a gente vai ver, né, aqui eu tenho cogumelo, mas a gente não sabe biodisponibilidade nem quantidade. Então, sem dúvida, na criança vegana, eu vou ter que suplementar a vitamina D, porque as fontes, né, ou é o sol, ou são esses que a gente viu que não tem tanta a ingestão nessa criança. Acho que é isso. Muito obrigada, gente.